Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro do Planeta Podcast. Nosso programa de todas as terças-feiras, de meio-dia até 1h10, 1h15. Aqui na parte técnica, nosso amigo Eudes. Bom dia a todos. Eudes, firme aí na parada, Firme fazendo e forte. muito podcast. Muito. E você? Trabalhando muito, dando muita Cara, palestra? Olha, Mais que nunca, né? tô me arrastando para entrar de férias em dezembro. Até lá vai demorar, porque são muitas atividades. Ainda bem, né? Então, Sim, bom, trabalhando bastante. Pessoal, antes da gente começar, como vocês sabem, eu vou fazer um ciclo de palestra nos Estados Unidos. Eu retornei tem 20 dias de Lisboa e também estive na Bélgica. Inclusive, já está marcado em maio, provavelmente na última semana de maio, o meu retorno a Lisboa, provavelmente com a Bélgica ali, Bruxelas, encaixada no processo. E eu vou para Lisboa não somente para curso e palestra, mas para participar de um congresso grandão que vai ter lá, o Eudes, internacional. Eu vou estar fazendo 1 ou 2 palestras nesse congresso. Olha. Lotado lá, milhares de Qual que é o nome do pessoas. congresso? Não tem ainda, eles estão montando, tá? E aí eu vou estar lá provavelmente em maio, mas não está confirmado ainda. E eu vou no dia 20, agora de outubro, viajar para 3 cidades dos Estados Unidos. Eu vou para Orlando, New Jersey, lá em cima em Nova York. Eu vou sair aqui debaixo dos Estados Unidos, pegar outro avião para lá. Aí de New Jersey eu vou para Boston. Então é um ciclo de várias palestras nessas cidades. E eu vou sozinho, igual fui para Lisboa, eu vou sozinho. Não tem equipe, não tem staff. Então, tá na hora de ser não tem nada, eu tô indo, vou ver, a próxima eu vou encaixar você. Demorou. E aí, pessoal, durante o período que eu estiver fora, 2 semanas, eu vou deixar 2 programas gravados. Hoje aqui ao vivo, na terça que vem ao vivo, mas os 2 do dia 24 de outubro e o dia 31, se eu não me engano, aí vão ser gravados, porque vai ser o período que eu estarei fora. Quem quiser informação sobre os lugares das palestras e as datas, que são todas, viu, Eudes, com entrada franca, com arrecadação de alimentos também para comunidades carentes, tá lá na capa do meu site, ippb.org.br. Tá logo ali na capa, é só clicar em cima do anúncio, que aí vão abrir os 3 lugares e informações para as palestras lá, e também tá no meu Instagram. Então é fácil entrar lá e pegar informação. E isso é uma bola de neve, né, Eudes? Indo lá, quando voltar, já com novos convites aí para 2024, e eu não tive como ir a Washington, que também poderia ter ido nesse ciclo, e também 2 cidades do Canadá. Eu recusei, eu não tinha muitas datas para isso. Então provavelmente vai rolar o ano que vem também. Se for aceitar todos os convites, vai viver viajando, né? Não dá, porque eu não dou conta nem aqui de São Paulo, né, das coisas, tudo lotado. E ainda as viagens que eu faço aqui pelo Brasil mesmo, e aí com essas viagens de fora, que eu sempre viajei para fora, mas era 1 por ano, assim, mas agora 2, 3 é o normal, por causa da expansão das coisas. A internet, o YouTube potencializou. Sua voz alcançou muito lugar, né? Muitos lugares. Eu já alcançava pelos textos, livros. Eu estou nessa senda aí há décadas, né? Só que agora tem todo um novo público do YouTube, gente das redes sociais, então ampliou para todo mundo. E quem trabalha sério, tem conteúdo, consegue uma expansão natural, porque você sabe, né, Eudes? A internet é um saco de gatos, tem de tudo, cara. Tem coisas maravilhosas e coisas complicadas. Nesse momento, então, você sente que você é mais popular, assim, por causa da internet? Não mais popular. O acesso para as pessoas aumentou muito. Para mim, o trabalho continuou o mesmo, né? Sim. Porque se eu não tivesse, por exemplo, se eu não tivesse aqui hoje, estaria em outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Então, eu sempre tive atividade com muita gente. Então, quando surgiu o YouTube, eu vi ali uma chance de passar mais conteúdo para outras pessoas. Porque aqui, os meus cursos de palestras sempre lotados há décadas. Então, o YouTube, para mim, não é que eu precisava do YouTube, não preciso. Se o YouTube acabar, eu continuo fazendo as atividades lotadas que eu sempre fiz, né? E lá na rádio desde 1999. Então, eu vi uma chance de projetar informação para mais gente. Aí, durante a pandemia, os podcasts, isso tudo acabou potencializando. Aí tem todo um público novo, não só que acompanha o meu trabalho, mas de tantas outras pessoas
Também agora, nesse boom, nessa explosão e expansão de informação, tem muita coisa enganosa, fantasiosa, e as pessoas têm que filtrar tudo. Por isso eu sempre falo isso, usando discernimento. Quem tem conteúdo legal, está tranquilo com a sua própria consciência, está fazendo o seu trabalho baseado com bom senso e honestidade, está sempre tranquilo, cara. Está escorado pela qualidade do próprio trabalho que faz. E isso não depende da opinião de terceiros. Você sabe, pelo seu discernimento e o plano espiritual, as coisas que você vê chancelam o que você está fazendo. E te dão apoio. Então, é legal quando você faz algo que está dentro do teu ser, é a sua maneira, não é uma coisa que você pegou para poder ganhar like ou ganhar seguidores. Vê que eu não fico divulgando aqui nada. É porque eu penso mais, por exemplo, com os livros, tem uma parcela da sociedade muito grande que não lê mesmo. Sim, os textos, exatamente. que ignora mesmo. Tu vai ver ali na prateleira, não vai exato. ler. Com a internet você chega numa outra galera que, tipo, essa informação nunca... Por exemplo, projeção astral, viagem espiritual, isso foi um tema que nunca chegou na minha vida. Então, com a internet facilitou, a internet, né? Chegou, para muita gente também. E é legal, porque dá chance de outras pessoas conhecerem essa temática toda e daí seguir seu caminho e ser feliz, que é o que interessa, senão não adianta, né? Então, vamos lá, eu vou ver com a galera dos Estados Unidos a próxima vez para você fazer um stand-up lá. Quando você for mandar o orçamento da sua palestra, já inclui minha passagem. O orçamento é gratuito lá, cara. As palestras lá não tem orçamento nenhum, não. Vamos lá. Só vai pela viagem pra falar. Não é nem pela viagem, cara, porque eu já viajei muito, né? Mas é pela chance de poder estar passando informações legais. Para muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, tem muitos grupos lá e vão estar reunidos esses brasileiros lá. E isso expande os trabalhos deles lá. Lá não tem tanta informação mais aberta como tem aqui. Então, no sentido, e fora o lance espiritual. Os mentores desses grupos também dão aquele apoio. Você conhece outras pessoas. Eu faço muita amizade em todos os lugares aí, e isso é uma coisa legal. Legal. Bom, vamos lá. Pessoal, acabou de ser relançada, viu, Edes? Segunda edição de Na Luz de Krishna, pela editora COI de Curitiba, esgotou a primeira edição de meses atrás e aí já saiu uma fornada nova, tá? A segunda edição do livro, viu, pessoal? Vocês podem adquirir no site da COI Editora, KOI. COI Editora, entra lá, vocês podem comprar e adquirir pelo correio, tem um Instagram também da COI e algumas poucas livrarias vão ter, porque a distribuição da COI não é muito grande. Por isso é melhor pegar direto pelo site. E vai chegar lá no IPPB essa semana os livros, para quem vai nas palestras e nos cursos, nós vamos ter os livros lá. Mas o legal é comprar pela coieditora.com.br. Acabou de sair a segunda leva, recebi a notícia ontem, está lacradinho. Bonito. Né? E não vai ter mais a edição capa dura, porque ela fica cara, é só a capa mole normal para baratear o preço do livro. O livro é lindo, é emocionante esse livro, cara. Legal. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, semana passada respondi diversas perguntas e aí ficaram algumas no chat. Lembra, Wildes? Eu falei, eu vou anotar as perguntas que ficaram e no programa seguinte eu vou respondê-las. Então, anotei aqui o nome das pessoas que fizeram as perguntas. Eu vou, então, colocar a pergunta aqui e fazer a resposta ao mesmo tempo. Depois eu posso responder, Wildes, as perguntas de hoje do chat. Mas, por favor, pessoal, há um limite de tempo, não tem como responder tudo e não tem como eu ficar sempre, no próximo programa respondo mais, que aí a gente acaba não fazendo conteúdos, então não se chateiem se não der tempo de responder. A gente tem um limite do tempo, tá bom? E também não pensar que ignorou minha pergunta. Às vezes eu até vi sua pergunta, mas é algo que já foi respondido em outro programa. Eu tô dando oportunidade para ler uma pergunta ainda que não foi respondida pelo Wagner. E perguntas dentro da temática do programa, né? Pra gente não extrapolar para outros temas e perder tempo, né? Sim. Bom, vamos lá. O Nelson Zornita perguntou se pets também tem paralisia do sono. Nelson, não dá pra gente saber, porque nunca nenhum pet falou, tô paralisado, Eudes, né? Tô paralisado, Wagner. Não. Agora, os pets sonham, têm ondas cerebrais dentro do limite deles como pets, e eles podem ter essas sensações
Mas não tem como a gente de fora definir. Agora, eu já vi no Rama, o meu cachorrinho, a aura dele dilatar. Baloneman tem, que é a dilatação da aura. Agora, outros sintomas, não tem como a gente saber, mas eu presumo que sim. Só que, é claro, o animal vai lidar dentro do instinto dele. Ele tem fome, vai procurar comida. Ele tem sede, vai procurar água. Ele quer se movimentar, ele se mexe. Acredito eu que se ele desperta e não consegue se mexer, ele simplesmente fica quieto até poder se mexer. Ele não vai entrar naquele pânico que as pessoas entram por causa da mente consciente, ficar gerando conteúdos imaginários em cima daquilo, criando medos. O animal não tem esse imaginário igual ao humano. Então, acredito que eles tenham sensações projetivas e bioenergéticas do jeito deles. Mas é claro que a interação deles é mais instintiva. E outra, mais natural, porque a mente deles não vai ficar fabulando histórias em cima. Fabiana, qual é a diferença entre pessoas que têm paralisia, no caso a catalepsia projetiva, e ballonnement? O ballonnement, ou ballonnement, é uma expressão francesa significando a dilatação da aura e a pessoa tendo a sensação de estufamento ou dilatação energética. Muito comum, e eu já citei isso aqui muitas vezes, pessoas que aplicam energia com as mãos sentirem durante a passagem da energia a sensação de que as mãos estão ficando grandes. Na verdade, as mãos não estão crescendo, mas a aura das mãos dilatou por causa do fluxo da energia indo pelos chakras das palmas das mãos, a aura das mãos dilata. Ocorre que a pessoa deitada, num estado alterado da consciência, com o metabolismo cardiorrespiratório baixo e as ondas cerebrais mais baixas, o campo energético tende a se dilatar consideravelmente no corpo inteiro. Então a pessoa vai sentir uma sensação de dilatação ou estufamento da aura. A paralisia pode acontecer sem o ballonnement, somente a catalepsia e logo depois a flutuação. Outra coisa, o ballonnement pode acontecer sem a paralisia. A pessoa acorda, a aura dilata e ela se vê lá fora. Agora, pode acontecer de ocorrerem os dois fenômenos ao mesmo tempo. Uma paralisia, a pessoa no estado cataléptico, e a seguir a aura dilata. Ou o oposto, o ballonnement acontecendo e a paralisia junto, concomitante. Agora, pessoas têm temperamentos e características físicas, psíquicas e bioenergéticas diferentes. Uma pessoa tem a tendência de ter mais catalepsia, a outra tem a tendência de ter mais ballonnement, a outra tem a tendência de ter mais estado vibracional. E tem gente que sente tudo isso. Então, pessoas não são iguais. Por isso que eu sempre falei que autores que ficam pilhando só o estado vibracional, eles estão desconsiderando outros que têm ballonnement e catalepsia e não têm o estado vibracional e alcançam o mesmo efeito. Porque são vários sintomas projetivos que dependem da fisiologia da pessoa, a mente dela, o lado psíquico dela, o temperamento dela e coisas particulares dela. Para mim, a paralisia do sono sempre foi o mais normal. E o ballonnement, o estado vibracional, nem tanto. Para outros, o estado vibracional é mais eficaz e menos o ballonnement. E por experiência própria e conversando com muitas pessoas, a maioria dos médiums que eu conheço tem muito ballonnement, muita catalepsia e bem menos o estado vibracional. E se a gente perguntar a um yogi que trabalha Kundalini e os chakras, ele vai ter um estado vibracional, por exemplo, e menos ballonnement. Então isso varia de pessoa para pessoa, por isso mente aberta, visão de conjunto, para não ficar pilhando e dizendo para as pessoas que só é aquele método ou aquele sintoma que vai levar a um efeito. Isso varia de pessoa para pessoa, então acho que está mais claro aí a resposta para Fabiana. Vamos lá. Giovana. Espíritos no astral conseguem incorporar? Sim, eu já comentei aqui no programa e também lá na rádio Vibe Mundial o seguinte, a incorporação, e o termo incorporação ele é incorreto. Eudes, isso vem desde o cristianismo antigo. Uma pessoa surtava, quebrava tudo em casa. E aí as pessoas falavam, o diabo possuiu a ela e quebrou tudo. Ela surtou, o diabo entrou nela. Como se fosse um download diabólico. O diabo entrou, baixou. O tempo passou,
a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec em Paris, na França, e logo depois o Livro dos Médiuns, no contexto espírita, passou-se a falar do acoplamento energético de um ser espiritual com uma pessoa encarnada no lance da mediunidade. E aí foram surgindo as nomenclaturas usadas na área espírita em geral. Psicofonia, quando o espírito acopla energeticamente e usa o instrumento de comunicação verbal de alguém, que é o chakra da garganta, as cordas vocais e a boca. Então você vai falar psicofonia, do grego psique, alma, fonia de comunicação. Se o espírito influencia para a escrita, psicografia. Se influencia para a pintura mediúnica, psicopictografia. Então, esses são os nomes técnicos. Mas para a população, ficou aquele negócio. Eu acho que o espírito entrou, incorporou. E aí o termo incorporação se tornou um termo popular, que nem é o termo técnico para isso, e pode induzir a engano de que o espírito entrou no corpo do médium. Não entra. Eu sou médium, conheço muitos médiuns, há um acoplamento energético interpenetrante entre planos. Em alguns casos pode acontecer à distância, inclusive o espírito lá e você aqui, a onda mental dos dois, mente a mente, fazer rolar o processo. Então, o que ela está perguntando é se é possível um fenômeno desse fora do corpo. Por exemplo, Eudes, você está aí, eu sou o mentor, vou aí e acopla energeticamente. Aí alguém fala, tem uma influência espiritual ali sobre o Eudes, é o espírito chamado Wagner, acoplado com ele. Tá, você sai do corpo, Eudes, você está aqui. Eu sou aquele espírito que acoplei com você aí. Quando eu acoplei com você antes de você sair, entre eu e você tem um corpo humano. Eu tenho o meu corpo astral, você tem o teu, mas tem o teu corpo humano em volta. Na hora que você sai, você está com o seu corpo astral e eu com o corpo astral, o corpo físico ficou. Essa conexão é maior, porque ela é direta. Então, do mesmo jeito que ele acopla com você aí, ele pode acoplar cá fora, num fenômeno mediúnico fora do corpo, que seria uma comunicação. Então, por exemplo, eu vou usar números para facilitar. Você está no nível 3 do plano espiritual. E aqui tem vários espíritos no nível 3, vocês se veem. Um espírito nível 6, eu estou usando numeração só para dar uma ideia, ele acopla energeticamente com você, daquele plano para cá, e consegue passar a mensagem para as pessoas aqui via telepática ao mesmo tempo. É uma comunicação mediúnica fora do corpo. Ele acoplou com você. Aí como é que você voltaria para o corpo e diria, eu incorporei fora do corpo? Que na verdade não é incorporação. Não tem corpo para incorporar. Não tem corpo para incorporar, exatamente. Mas tem o corpo astral um com o outro para fundir. E aquela sensação de interpenetração que o médium sente aqui, ela é mais aguda do lado de lá. Literalmente é uma fusão de campos energéticos mais profunda que aqui. Mas não é que um entrou no outro. Mas na mente do médium dá a sensação que é 2 em 1. Então isso pode ocorrer lá fora de várias maneiras. Seja acoplando um mentor de outro plano, ou seja, trazendo a pessoa fora do corpo e acoplando um espírito doente numa desobsessão do lado de lá. Isso tem relatos tanto na área espírita, em alguns poucos livros, quanto também dentro da área da Umbanda. Tem muitos relatos do preto velho acoplando com o médium lá fora, o Exu, e fazendo um trabalho extrafísico. Então, Giovana, se você narra que também teve essa sensação, é real. Agora, isso não é tão comentado. Por quê? Na área espírita e na área da Umbanda, embora tenham alguns capítulos e literaturas de pessoas sobre esse tema, não é uma área específica que explica as saídas do corpo. Então vai se falar do fenômeno mediúnico. E na área das experiências fora do corpo, os autores e projetores em geral vão falar da projeção, não tanto da mediunidade, sendo que tem autores que querem inclusive esmagar a mediunidade e negá-la completamente. E, na verdade, é sempre uma mescla das coisas. Eu, como pude aprofundar tanto a parte da projeção quanto a parte da mediunidade, eu sei da correlação da mediunidade com a projeção e a projeção com a mediunidade. Mas a saída do corpo não é mediúnica. O que eu estou querendo dizer é que a mediunidade pode interagir com a capacidade projetiva e vice-versa, fazendo um trabalho misto. E no caso de um médium que já trabalha aqui, ele lá fora vai trabalhar com mentores que vão acoplar com ele também. Então não tem tanta informação em aberto sobre isso, por isso é importante a pergunta que você fez, que me permite responder aqui para todos em aberto,
sobre esse tema que não é tão comentado, tá bom? E ela também pergunta por que não conseguiu se ver no espelho. É simples, Giovana. A gente só enxerga algo que rebate luz. Então, os fótons, as partículas luminosas, batem numa superfície ou objeto, refletem, os olhos captam os impulsos luminosos e você vê o objeto. Isso em latim é chamado videre, por corruptela popular vidência, que é o ato de ver. Quando a pessoa vê algo além da percepção visual da reflexão da luz, clarividência, do latim clarus, claro com a palavra videre, clarividência, ver claro. Então, quando você olha no espelho, você vê a sua imagem refletida, porque o seu corpo rebate luz. Quando você está fora do corpo, o psicossoma, também chamado corpo astral, corpo espiritual, perispírito, corpo de luz, tanto faz, não rebate luz, portanto você não vai ver reflexão no espelho. É o normal, se você vê reflexão no espelho, podem ser duas possibilidades. O corpo astral materializado e rebatendo luz, o que é uma raridade, ou a sua mente criando a ideia da reprodução da imagem. Mas, via de regra, você projetada, você não vai rebater luz no espelho no plano físico, porque o corpo espiritual não rebate luz e por isso você não viu o seu reflexo. Pana pergunta: é possível realizar curas em outras pessoas estando fora do corpo? E autocura? E o Pana, ou a Pana, não sei, comenta que já viu vários relatos de pessoas falando de curas e autocuras fora do corpo. É possível sim, há muitos relatos, tá? Eu mesmo já passei por diversas dessas experiências e é muito comum a pessoa fora do corpo aplicar energia e ajudar terceiros, sejam pessoas que desencarnam e não ficam bem por aqui, seja o outro que está doente, está fora do corpo também, você aplica energia no corpo espiritual dele, ele retorna para o corpo, essa energia acaba melhorando, seja a pessoa fora do corpo projetando direto no corpo de alguém doente ou voltando a energia para si próprio, para tentar curar alguma coisa. Isto tudo é possível, a quantidade de relatos sobre isso é enorme, principalmente pela ajuda de mentores espirituais que trabalham com curadores durante o sono fora do corpo. Porém, tá, é sempre bom ter pé no chão em qualquer coisa. Tudo é possível, mas nada vai tirar a necessidade do tratamento médico material ligado ao corpo físico. Quando se fala do potencial de cura astral, vamos chamar assim, ele também tem um limite. Não adianta você pegar, sair do corpo e aplicar energia num tumor que já está cristalizado no corpo com metástases, né, Eudes? Não vai funcionar. Agora, quando se fala cura, é no sentido de que, às vezes, o problema que está pegando a pessoa é energético ou emocional. Alguém aplica um passe, desbloqueando aquilo, a energia flui e a pessoa melhora. Nesse sentido, bastante relatos. Agora, no sentido material, não dá para você pegar e reverter uma situação cristalizada crônica. Por exemplo, você tem pressão alta, Eudes. Eu te dou um passe, a pressão alta não vai baixar. Você continua comendo coisa com bastante sal e o teu metabolismo é desse jeito. Você vai ter que ter um tratamento médico para equilibrar. Sim. Isso daí, então, é só não exagerar. É possível, mas pé no chão e, em primeiro lugar, sempre utiliza a explicação mais próxima aqui, com bom senso da realidade, e não prescinda do tratamento médico correspondente para a necessidade sua do corpo. Agora, a medicina não sabe tudo e existem outras vertentes que podem trazer o lance da energia que pode melhorar, como a acupuntura, como um floral, como a homeopatia e outras áreas, incluindo a projeção de energia fora do corpo. Ok? Sim. Vamos lá. Bianca pergunta: às vezes sai do corpo e vê o ambiente com objetos diferentes. Ô Bianca, isto ocorre porque o duplo energético do quarto, ele normalmente vai configurar a cópia dos objetos que estão lá e tudo. Você vai sair e vai ver uma duplicata exata no duplo do quarto. Como as energias são dotadas de alta plasticidade, tudo dentro do astral do quarto pode mudar, seja pelos seus pensamentos, seja pela ação de espíritos extrafísicos que mexem no campo energético, alterando e plasmando outras coisas no ambiente. Então, muita gente acontece isso. A explicação melhor é essa. Agora,
Pode acontecer da pessoa estar fora e estar semiconsciente. E aí a mente dela misturar e criar formas mentais de objetos misturadas. E às vezes a pessoa sai do corpo e no ambiente onde ela mora, ela está morando lá há alguns anos, mas anos antes moravam outras pessoas e a configuração do quarto era outra, e o duplo era outra. Anos depois a pessoa está ali, dorme, sai do corpo, ela vê o duplo anterior ainda plasmado ou a mistureba do ambiente anterior com o novo. Quer dizer, são várias possibilidades, porque o ambiente astral em volta, ele é dotado de alta plasticidade. O que eu aconselho para você? Estende as paramãos e aplica energia, irradia, ou pelo chakra da testa, que isso vai ampliar a sua lucidez, vai dissolver a plasticidade, e aí você vai ver o ambiente como ele está. Ou uma cópia exata do corpo humano, ou já um outro ambiente, já totalmente diferente aqui, porque você teria passado para outro plano, tá bom? Vamos lá. Jorge Suzano. O que é a sensação de água corrente passando pelos braços na hora do passe? Jorge, muita gente sente isso. Você está passando energia, a energia está fluindo normalmente da sua vontade e também dos seus sentimentos aqui. Nossas mãos estão nos braços, os braços encaixados no tronco, que é a ação é a área de ação do chakra cardiorrespiratório, né? O anahata, o invicto, o centro do espírito, a morada secreta do espírito. Então, a energia e o amor, tipo, você coloca, ó. Então, suas mãos são extensão do amor que você tem na doação e da força de vontade para poder fazer isso. Então, é normal essa energia fluir para cá e dar uma sensação de algo correndo, seja luz. O outro vai falar, parecia que tinha um calor fluindo. O outro fala, parecia que tinha um fluido fluindo. E o outro vai falar, parecia que tinha um líquido ou uma água corrente, que na verdade é a energia fluindo. Cada um tem uma percepção. Né? Isso é ótimo, inclusive porque a energia está fluindo. Gilberto, convulsão durante o sono pode ser mediunidade? Pode ser que desenvolvendo a mediunidade aquilo pare? Olha, Gilberto, provavelmente não. Convulsão vai ter algum componente aí físico, né? Que você vai precisar consultar um médico bom, sabe? Um neuro para poder observar qual que é a causa. Agora, eu não tiro nenhuma outra explicação de volta. Uma pessoa desenvolvendo a mediunidade, a energia dela pode fluir melhor e isso fazer desaparecer o sintoma que ela estava tendo, caso tenha correlação. Mas cada caso é um caso, pode ser que isso nada tenha a ver com a mediunidade, você abre a mediunidade e continue tendo convulsão. Primeira coisa que você precisa, vai no neuro, faz uma bateria de exames para ver se tem alguma coisa no físico. Você primeiro, pé no chão, não dá viajada na maionese astral, porque é muito comum. Agora, pode até ser que possa ser um desenvolvimento mediúnico que está encruado. A gente tem que abrir a mente para tudo. Mas primeiro, a explicação aqui agora, sempre. Se não der nada, você tenta enxergar de outros ângulos. Mas primeiro, Neildes, aqui, pé no chão, é muito importante, porque muitas pessoas podem fantasiar situações psíquicas para algo que era totalmente físico. E o oposto, muitas coisas psíquicas sendo tratadas como coisa física e não era física. Então, por isso, bom senso em tudo, filtra tudo, mas sempre procura a explicação mais plausível aqui, no meio físico onde você está no momento. Ana Paula, sobre pulsação no chakra cardíaco e se tem a ver com a projeção. A Ana Paula narra que ela estava deitada e sentiu uma pulsação de luz no chakra cardiorrespiratório e logo depois ela teve uma saída. Ela quer saber se a pulsação nesse chakra favorece a saída do corpo. Ana, qualquer um dos chakras principais, havendo pulsação de luz, pode favorecer uma saída. Não somente os 7 principais, os das palmas das mãos, plantas dos pés, joelhos, nádegas, cotovelos, orelhas, lados da cabeça, parte de trás. A pulsação ou irradiação de energia tranquila, ela dilata o campo energético do chakra, causando um ballonnement no chakra. E isso pode dar a sensação de estufamento e flutuação, tá bom? Estuda mais a parte dos chakras para você compreender isso. Pan Porfírio sentiu pulsação no frontal
durante uma ressonância magnética. É o seguinte, na ressonância tem um bombardeamento de energia em cima da pessoa. Pode ser que dê uma repercussão energética de alguma forma numa pessoa ou outra por ser hipersensível, tá? Então isso aí está explicado. Aquela energia ali em cima acabou criando uma ressonância, sei lá, a ressonância aí foi até redundante, né? Ou eu, né? Criando alguma repercussão. Agora, isso varia de pessoa para pessoa. Você sentiu o frontal, o outro sentiria um amortecimento, o outro sentiria um ballonnement, varia, o outro não vai sentir nada. Mas pode ter acontecido sim. Luciano, sonhou que foi lá no IPPB e falou comigo e lhe foi ensinada a prática da esfera azul e prateada por fora. Luciano, você está descrevendo uma prática que eu ensino facilmente nos cursos que eu aplico. Se você acha que sonhou e foi no IPPB, não foi sonho, isso foi uma saída, tanto que o detalhe do dourado e azul da prática são detalhes que eu aplico nos cursos. E durante o sono, muitas vezes, eu vou até o IPPB e ali pessoas também se reúnem durante o sono, mentores, e ocorrem atividades. Provavelmente você esteve numa delas e achou que foi sonho, pelo detalhe que você está colocando. Eu, no caso, não conheço você pessoalmente, eu não tenho como confirmar isso daí, porque são tantas pessoas. Tá, deixa eu ver aqui mais. Acho que essas eram as principais que sobraram da semana passada. Olha, já estamos com 35 minutos de programa, passa aí, passa rápido, né? Eu disse, vai lá em cima no chat e aí eu vou respondendo as perguntas de hoje, tá? Certo, vamos lá. Vamos lá. Primeira que eu pego, que eu separei aqui, foi do Renato Pereira, que ele fala o seguinte: minha mãe desencarnou, 10 dias depois comecei a sentir cheiro de perfume em casa todos os dias por 6 meses. Certo dia, eu estava na vigília e lúcido e senti uma dedada invisível no meu nariz, mas não me machucou. Como o espírito consegue fazer isso? E se for a mãe dele desencarnada, isso é mais possível pela relação dos dois, né? É muito difícil um espírito fazer um toque assim com uma repercussão dessa. Normalmente, eles atravessam, mas pode ser que energeticamente ele tivesse mais sensível. E eu, no caso do espírito, acho que não tocou o nariz dele, o campo energético do nariz. A entidade chegou, passou a energia, vai dizer, tec! Não é um toque, é uma energização. E no caso, se foi a mãe dele, é possível pela ligação dos dois, a conexão de energia. Não é comum, mas é possível sim. Certo. A Nimai pergunta: Wagner, você sente as influências eletromagnéticas do celular e computador enquanto realiza seus trabalhos? Meu frontal parece ficar sobrecarregado. Tem alguma dica para se proteger disso? O frontal ficar sobrecarregado não é por causa do computador, não. Porque essa influência eletromagnética, ela deve existir. Para mim, não tem influência. Mas pode ser que para outras pessoas possa ter. Sabe por que fica sobrecarregado, Eudes? A quantidade de claridade da tela do computador incidindo, ou da televisão, ou do celular, nós estamos expostos a uma luminosidade maior do que os nossos avós. E a quantidade de informação que entra é muito rápido. Sim. Então isso sobrecarrega o chakra frontal. Eu já até comentei em outros programas aqui que a pessoa vai deitar e a mente dela fica em looping, não relaxa, embora o corpo esteja cansado. Qual é a saída? Trabalhar os chakras das têmporas, laterais do frontal. Dividir o frontal no meio e fazer a luz vir para a lateral e sair por aqui. Em vez de fazer para cá, divide, faz ela fluir, saindo pelas têmporas por alguns minutos. Com muita calma, isso descarrega o frontal. É a luminosidade do celular e do computador perto da hora de deitar e a quantidade de informação que mantém o cérebro muito ativo. Certo. O Fernando de Oliveira pergunta: professor, fazer evangelho no lar com a intenção de auxiliar moradores da casa e os espíritos que eventualmente ali sejam levados, pode proporcionar que eles fiquem no local ou há amparo que os encaminha? Não, o amparo encaminha. Normalmente, uma família que faz o evangelho no lar, que é uma prática espírita muito saudável, a família se junta uma noite por semana, estuda algum trecho do evangelho, segundo o espiritismo, já uma família espírita, e daí fazem preces, vibram energia, pedindo que a atmosfera da casa seja protegida. Os mentores vão, que é uma reunião legal, semelhante atrai semelhante, e eles vão encaminhar, eventualmente, qualquer outra presença que está ali. Para ele não ter medo,
está fazendo uma prática super legal, não tem nada ruim, não. Agora, um detalhe, Eudes, é claro que dentro da perspectiva espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é a referência. Mas, por exemplo, Eudes, se fosse uma família de muçulmanos que se reúne uma noite por semana e estuda o Corão e depois eles fazem as preces dentro da cultura deles, o efeito é o mesmo. Se você pegar uma família hindu que está estudando lá os Upanishads, ou os Vedas, ou o Bhagavad Gita, e depois fazem mantras ou preces, o efeito é o mesmo. Mentores espirituais, eles não vão dar assistência em cima da religião de ninguém, e sim em cima da luz, do bom senso e de algo bom que está sendo feito. Semelhante atrai semelhante. Então tem mentores que operam em vários contextos de forma incondicional. Basta aquela família se ligar para algo positivo, vai ter um amparo invisível. Não importa como nem aonde, esse amparo não é doutrinário. Esse amparo é pela luz e a luz é de todos. Sim, perfeito. O Luiz Medeiros pergunta, Wagner, nesta transição planetária, as viagens astrais serão mais comuns para o público que está iniciando o conhecimento deste tema? Necessariamente não, porque a saída do corpo não tem a ver com transição nenhuma. Ela tem a ver com o próprio potencial humano da pessoa que está despertando. E a humanidade hoje está bem mais esperta do que outrora. Sim. Pô, 500 anos antes, eu e você pararíamos na fogueira por um programa desse, na Inquisição, como bruxo, naquela época mal entendido, né? Então, é claro que está aumentando, a população está aumentando, aumenta o número de relatos, a internet ampliou o acesso, isso dá uma sensação de expansão de todas as informações. E mais gente estudando e lendo vai aumentando o nível de projeção, o número de projetores. Mas isso não tem a ver com a transição planetária, isso tem a ver com o desenvolvimento humano anímico de sempre. Sempre existiram projeções ao longo da história, mas antes por uma via esotérica e hoje por uma via aberta. E aí, abrindo, parece que tem mais do que antes. Não, sempre teve, mas a informação não estava tão aberta. Certo. O Samuel pergunta, se uma criança estiver tendo saídas do corpo e vendo espíritos que assustam ela, como orientar? Cara, difícil eu falar isso, sem saber como é a criança, sem conhecer, ver a idade e o contexto dela. Ele tem que educar essa criança, não é forçar a barra ou doutrinar. Simplesmente explicar claramente o que está acontecendo, tá? Para que a criança se sinta mais segura e conversar com a criança. Olha, fica tranquila, se você vê alguma coisa, o papai vai irradiar uma luz para proteger, sabe? É fazer coisas que dê confiança para a criança, porque tem algumas crianças muito sensíveis que acabam vendo coisas e tem que separar, Eudes, o imaginário da criança é muito forte, o lado lúdico dela de imaginar, e ela mistura com as coisas que ela está vendo. Então tem que saber filtrar direitinho, mas não há como eu dar uma resposta só, porque tem que olhar o contexto da criança, o jeito dela, para saber por onde abordar. Tem umas que você precisa explicar bem claro, porque senão ela vai sofrer, porque já está acontecendo. E outras você tem que usar outras maneiras de explicar para não confundir. Não há como eu dar uma resposta só para ele, dependendo do caso. A Lila pergunta, Wagner, querido, partindo da premissa que a Terra é um planeta de expiação e provas, então quando começarmos a praticar a projeção astral, daremos de cara com os nossos obsessores? Necessariamente não, porque isso é sintonia. Ela pode ter uma saída do corpo se vê num plano extrafísico elevado. A saída do corpo, ela não te expõe ao obsessor. Já acontece aqui tantas vezes, né, Eudes? Sim. Eu vou dar o exemplo de sempre, para te facilitar. O Eudes passa o dia inteiro irritado. Uma entidade irritada encosta nele, semelhante atrai semelhante. A entidade passou o dia inteiro, não é porque ele está dentro do corpo irritado. Mais tarde, durante o sono, o Eudes sai do corpo, vai se deparar com essa entidade. A entidade já estava lá o dia inteiro. Porém, como o Eudes não havia visto o espírito, só está vendo na hora que saiu, ele vai cometer o erro de achar que o espírito veio porque ele saiu. Não, o cara já estava lá. A saída só mostrou e revelou algo oculto que estava na vigília. Então, não é que a pessoa vai sair e porque o planeta é de provas e expiações vai encontrar obsessores. Isso vai dar sintonia. Você pode sair e encontrar um baita de um mentor espiritual na tua frente, te encher de luz e de conhecimento legal e melhorar sua consciência. Isso vai
da sintonia. Agora, nós estamos num ambiente que tem guerra, miséria, fome, problemas emocionais e mentais dentro de todos nós, e isso às vezes se reflete nas saídas e atrai entidades que não é que vão encostar porque você saiu, já estão encostadas na vigília, justamente porque é uma humanidade complicada. Então isso pode acontecer, mas não é regra e vai depender de cada caso. E caso você veja algo estranho, dá um passe, enche luz e segue em frente. Certo. O Renato Pereira pergunta: é possível durante a projeção astral lúcida lembrar de idiomas que você falou em encarnações passadas? É possível, chama-se xenoglossia, o nome que a parapsicologia deu. Xenos é estranho em grego, glossia, a comunicação estranha. Isso pode acontecer num estado alterado, Renato, aqui na mediunidade, num transe anímico que a pessoa tenha uma retrocognição, começa a falar num idioma que ela não conhece aqui, mas que ela possa ter vivido ele em outra vida. Está tudo registrado no corpo mental da gente, integral. Só que o corpo mental está restringido pela cabeça astral, ou para a cabeça ou para o cérebro, que por sua vez está restringido no cérebro físico. Então aqui a gente não tem esse acesso. Num estado alterado, que não precisa ser fora do corpo, pode ser retrocognitivo, anímico ou mediúnico aqui, ou projetivo quando lá, é possível. Agora, na hora de encaixar aqui no corpo, dificilmente o cérebro vai conseguir compreender isso, porque não está registrado no cérebro isso. E o cérebro tende, porque como é dessa vida, é novo, ele tende a usar a referência daqui. Isso é possível. E pode acontecer em algum caso da pessoa lembrar algo de lá para cá, voltar e de repente estar falando naquilo sem nunca ter estudado, ter o conhecimento daquele idioma. Certo, a Evelyn fala: professor, tenho muita dificuldade em orar, sinto que acredito em tudo, não sei em que me apegar, sabe? Não consigo me aprofundar. Como é o nome dela? Evelyn. Ô Evelyn, a prece é estado de consciência, não é doutrina X ou Y. Cada um tem seu jeito de se ligar ao infinito. Pô, o cristão vai pensar em Jesus, o budista no Buda, o umbandista na Iemanjá ou no Pai Joaquim, o muçulmano em Maomé, o judeu em Abraão ou Moisés. Cada um tem a sua referência. O hindu vai pensar no Cristo, no chinês no Lao Tse, ou na Kuan Yin, por exemplo. Um católico vai pensar na Maria. Então, são referências que as pessoas sentem e respeitam. Se uma pessoa não tem uma referência, ela não sabe aonde projetar esse sentimento. Então, o que eu aconselho? Pensa no dom da vida e na imensidão sideral. Olha para o espaço sideral e se pergunte: quem criou isso tudo? Certamente não foi você nem eu. Olha essa magnitude e pensa num poder maior gerador de tudo isso. Eu não estou falando de um velhinho barbudo lá em cima que joga os outros no inferno. Não é isso. Estou falando de algo maior que não há como conceber imagem ou qualquer coisa, o todo que está em tudo. Então, se você não tem uma coisa em que se concentrar, concentra no infinito, ou concentra no seu próprio coração, porque você é uma centelha vital do eterno também. Mas seria legal você desenvolver alguma conexão, porque fica mais fácil, enquanto ser humano, você se desenvolver. Agora, isso não é uma coisa absoluta. Tem pessoas que não fazem prece alguma, no sentido de como a prece é compreendida, e são felizes e transbordam um monte de coisa boa. Então, prece não é exatamente o envoltório religioso que alguém ensinou. Não, prece é estado de consciência. Pode ser a prece feita de coração, em espírito e verdade, dentro de uma linha, ou dentro do universo, ou simplesmente pela ação do bem ser a mais correta. Aí é difícil explicar isso intelectualmente, porque é um estado de consciência. E muitas preces não passam de repetições mentais por condicionamento. Não, estou falando prece brotando do coração, em espírito e verdade, seja em que linha você tiver, respeite aquela linha e busque a conexão maior. E se não tiver, busque a essência da vida, seja no universo, seja em você mesmo. Boa. O Leandro Oliveira, agradecer a ele que ele mandou 10 euros aqui pra gente no Superchat. Ele pergunta: Wagner, comecei a ver pequenos e rápidos flashes, brilhos no dia a dia. Hoje, durante o sono, me senti em um ambiente com esses flashes. Um sentimento muito bom. O que pode ser? Gratidão. Cara, energias. Ele está percebendo energias, seja aqui ou seja fora, tá?
provavelmente que alguns dos chakras dele estão um pouquinho para fora, talvez o chakra da testa. E isso aí, para ele ficar contente, que isso aí é muito bom. Certo. O Davi pergunta: sempre li que na projeção falamos pela telepatia. Sim. Porém, em todas as minhas projeções, eu sempre me expresso falando e articulando palavras com a boca astral. Seria algum condicionamento mesmo? Condicionamento, tá. Eu vi muitos espíritos assim, por exemplo, o cara não sabe nem que desencarnou. Ele não sabe o que é telepatia. Sim. Na hora que ele tentar se comunicar com você, ele vai tentar fazer movimento labial, porque é a referência que ele tem. Ou tentar falar. Tem espíritos que você chegar e tentar fazer telepatia, ou ele olha para você e fala assim, por que esse cara não fala nada? Né? Isso nos níveis mais densos. Agora, num nível mais avançado, se você pegar seres, nem tem formato humanoide, não tem boca, não tem nada, é telepatia. Então, em ambientes aqui, no duplo do plano físico, é o condicionamento que opera, e a pessoa, na verdade, está fazendo telepatia, mas ela vai fazer movimento labial e articulação, porque é o condicionamento. Tá? Mas, veja, para você falar, Eudes, você tem que ter cordas vocais que vibram ondas sonoras pelo ar, e desde que você está fora do corpo, o corpo ficou aqui. Você não tem como falar lá fora e vibrar ondas sonoras, você está fora, você nem respira, não precisa de ar. É telepático, mas pode haver o condicionamento de articulação. Certo. O Diego pergunta, professor, qual exercício o senhor indicaria para relembrar das saídas ou sair consciente? Já falei isso muitas vezes aqui, né? Leitura sadia antes de deitar, sob saídas do corpo, e dormir pensando nisso noite a noite. E é claro, existem muitos exercícios, mas cada pessoa é de um jeito, Eudes. O exercício genérico e geral é leitura sob saídas do corpo perto da hora de deitar. E, se possível, algum trabalho de energização, seja pelos chakras, seja por expansão da aura. E aí, pela internet, fica difícil explicar isso. Uma dica que eu dou, dentre as várias bibliografias que eu já dei, mostra lá uma imagem. Eu pedi o Eudes para deixar ali no arquivo o meu livro Viagem Espiritual. Pode passar, Eudes. Calma aí. Que acabou de sair a nova edição dele, é a 6ª já, Qualquer livraria grande tem, editora Luz da Serra, pode pedir no site da editora, ou qualquer livraria grande. E no livro tem, Eudes, exercícios, imagens, vai passando um pouquinho das imagens, olha, vai indo. Só para o pessoal ter uma noção, vai indo. Eu pedi o Eudes para deixar essas imagens ali de stand-by, porque às vezes numa explicação ou outra eu vou usando alguma imagem. Pode ir. Tá vendo? São imagens do livro, tem 58 imagens coloridas, acabou de sair a 6ª edição também, tá? Por isso eu pedi para botar ali, e aí deixa fixo aí, Eudes, à medida dos próximos programas, alguma coisa eu uso uma imagem ou outra para auxiliar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar para você. Aqui. A Thaís Almeida pergunta, Wagner, é possível sofrer paralisia após já ter saído do corpo? Sim, é uma catalepsia pós-projetiva. A paralisia que você está tendo antes, ela é pré-projetiva. Você pode usá-la para sair do corpo. Mas muitas vezes na volta, na hora que você encaixa, o corpo ainda não ativou e as ondas cerebrais ainda não voltaram para o padrão normal da vigília. Então a pessoa não consegue se mexer na volta. Conselho que eu dou, dá a segunda, sai de novo, porque isso não é tão comum. Aproveita e saia novamente. Pode acontecer pós-projetiva. Então nós teríamos aqui, geralmente, 3 tipos de paralisia na projeção. Pré-projetiva, quando ocorre antes da saída do corpo e a pessoa aproveita. Pós-projetiva, na volta, e pode acontecer a catalepsia astral. Por exemplo, eu mostra essa imagem que está ali. A pessoa está fora do corpo e descobre que não consegue se mexer fora do corpo, porque o campo energético em volta, a chamada faixa de atividade do cordão de prata, que é um campo energético em volta, tecnicamente a pessoa está fora do corpo, mas não está fora do raio de ação dos filamentos grossos do cordão de prata e da aura. Então ela sai do corpo, mas fica paralisada por cima. Então vou repetir, uma paralisia pré-projetiva ou pós-projetiva, ou durante a saída a pessoa continua paralisada lá fora. Porque a pessoa fala, eu estava paralisado, cataléptico, me projetei, por que eu não consegui me mexer fora? Catalepsia fora do corpo, por causa do campo energético. Quando ela consegue extrapolar esse limite, o movimento volta normal. Então, no caso de ter catalepsia durante a saída, exterioriza energia por um dos chakras, ou pelas mãos astrais, ou pela força da vontade. Isso muda
a densidade energética do corpo astral, que acessa outro nível e escapa do campo energético, ok? Vamos lá. O Gustavo quer saber, gostaria de perguntar ao Wagner, sempre que me aproximo de algumas pessoas, sinto um leve friozinho e um choque espiritual nas costas. Isso acontece quando falo de espiritualidade, ou perto de monge, ele escreveu. Aí ele quer saber por que disso. Porque quando ele está falando de algum tema espiritual, tudo que a gente fala ou estuda, a gente libera formas mentais do que a gente está falando ou estudando. E a aura da pessoa fica cheia dessas formas mentais do que ela está falando. Está falando de coisas convencionais, a vibração está de um jeito. Começa a falar de coisa espiritual, a vibração muda e a sensibilidade dele deve ampliar. E por que quando ele está perto de monges ou pessoas que mexem com a parte espiritual? Porque o campo energético em volta desse pessoal também já é diferente. E isso dá uma interação e essa sensibilidade para ele, que não é boa ou ruim, só é sensibilidade. O Lucas quer saber se a depressão pode abrir a clarevidência. Olha, necessariamente não. O que acontece é que uma pessoa está sofrendo de depressão e ela ao mesmo tempo tem a sensibilidade anímica, que ela provavelmente já tinha antes da depressão, tá? Só que a depressão deixa ela no estado tão para dentro que de repente o campo energético da pessoa busca alguma saída daquilo e expande um pouco. Mas não tem a ver uma coisa com a outra, mas pode acontecer concomitante. Certo. A Andressa pergunta, Wagner, por que quando faço visualização de pulsar energia no chakra da testa e na cabeça, sinto dor de cabeça? Acúmulo de energia na cabeça, Eudes. Tá? O que eu aconselho? Trabalhe o chakra cardiorrespiratório ou as mãos. Sai da cabeça, porque provavelmente ela é taquipsíquica. O que é isso? Muito pensamento na cabeça, não consegue. Eudes, não tem hora que a pessoa fala assim, eu queria parar de pensar um pouquinho. Puxa, né? Sim, Porque tá com congestionamento mental, né? Por estresse ou muito pensamento na cabeça. Se essa pessoa vai ativar o chakra da cabeça, vai congestionar mais. Então, o que eu aconselho? Sai da cabeça, vem para cá ou para cá, com muita calma. Ela acaba soltando ou usa as têmporas para poder se soltar. Eu disse, teve um yogi que treinou durante anos para parar o pensamento. O dia que ele conseguiu parar o pensamento, ele pensou assim, parei. E isso era um pensamento. E aí ele pensou. Então não dá para você parar o pensamento. A mente é igual uma corredeira. Quando você fala meditação, não é para desaparecer o pensamento. É um fluxo acalmar, mental. A né? natureza da mente é formar pensamento. Quando você medita, você torna a corredeira num remanso suave. Os pensamentos não desaparecem, mas eles ficam mais equilibrados e já não te incomodam. Legal. A Camila Alves manda, boa tarde, sempre que faço algum exercício de movimento energético, sinto formigamento do lado do nariz, em ambas as narinas. Tá. Existe chakras nessas regiões? Tem chakras menores dos dois lados nas narinas. Esses chakras têm até nome em sânscrito, para você ter uma ideia. São pontinhos. E nariz em sânscrito é chamado Nasikagram. É a expressão para nariz em sânscrito. Lembra que o nariz é a passagem do ar, o prana, a energia entra pelo ar, tem condutos energéticos ao longo do sistema, que os hindus chamaram de nadis no yoga. São milhares dos nadis, sendo 3 principais ao longo da coluna, Ida, Pingala e Sushumna, e tem corrimento energético desses nadis aqui se entrecruzando. Então tem duas asinhas aqui, vamos chamar aqui, tá? Tem, se eu não me engano, um mito hindu que fala que um dos lados, acho o esquerdo, representa a cidade de Indra. Indra, nos Vedas antigos, era o antigo deus da tempestade, do céu e tal. E aí, por metáfora, diz, a cidade de Indra é aqui, num dos ladinhos, mas tem aqui também. Legal. O nosso amigo, o cachorro preto albino, pergunta, caro professor, durante alguns amparos usei técnicas que até o momento desconhecia. Essas técnicas são passadas por mentores ou podemos estar acessando conhecimento de outras encarnações? Ambas as coisas. O cachorro preto albino, um abraço para você. Ambas as coisas. Ele parece ser bem evoluído, né? Ele estuda bastante, que legal. O cachorro, é o seguinte, se alguém chega e fala, pô, o cara tá chamando outro cachorro. O cara entrando na live deixa eu agora. Explicar. O Alô, nick cachorro. dele é cachorro preto albino, cachorro alvinegro, aliás, alvinegro líder do campeonato. Tá escorregando, não, vindo... ganhou do Fluminense, a Estrela Prânica que subiu bom de que novo. ganhou, mas daqui a 2 jogos tá 11 já pontos na frente ali, cara. de novo. Não tem.
O Krishna me disse que esse ano é nosso. Tem que ser. Deixar pro Palmeiras eu vou chorar. Não. O Palmeiras tá tem que cair. Tá caído. Tem que cair mais ainda aí pra terceira. E ambas as coisas, viu? Tanto pode ser o aporte de mentores jogando inspirações que te dão aquele nível naquele momento, quanto o acesso a coisas que você já sabe de outra vida ou do período extrafísico te dando aquela segurança. O cachorro preto albino, às vezes, quando a gente entra no corpo, dá uma sensação de emburrecimento, parecendo que a gente perde aquela segurança e aquele cabedal que tinha lá, porque o cérebro, ele comprime, né? Não consegue aquele nível de lucidez que tinha lá fora. Então, muitas vezes fora, a gente às vezes age, percebe coisas com o próprio conhecimento anterior que aqui não aparece e aparece lá, fora a ação dos mentores. Certo. O Pierre Carlo pergunta, Wagner, você realmente economizava para comprar livros espirituais e discos de rock nos anos 70? Isso lhe deu disciplina para estudar? Hoje, então, temos uma abertura maior? Tipo, meio que acho que não tem tanto que economizar e ter esse suor pela informação. Exatamente, então eu concordo com isso. O Pierre Carlo, um abraço para você, ele é roqueiro, adora muitas bandas que eu também gosto. Lá na década de 70, eu tinha 15 anos, eu já trabalhava desde os 14. Eu cresci na Baixada Fluminense, eu não tive facilidade, Sim. sabe? E eu agradeço a Deus ter crescido na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, porque ali eram famílias, em boa parte, imigrantes do Nordeste que vieram para o Rio, né? Tinha também europeus, tipo alemães, judeus, tudo misturado. Sim. Negro, branco, e todo mundo lascado na mesma pobreza. Junto, ralando, como você lá em Itacoaquecetuba, e milhões de pessoas em bolsões de pobreza. Eu cresci num desses. A vantagem para mim é que eu cresci com tudo quanto é tipo de gente. Isso me deu uma noção de universalismo e respeito a todo mundo. Sinto igual. E lidar com todo mundo de todas as áreas e como igual. Isso para mim foi maravilhoso, porque me desenvolveu essa maneira de olhar todo mundo igual, na mesma dificuldade. Daí isso me foi bom para crescer com isso. Então, eu trabalhando desde os 14 anos, como office boy primeiro no centro do Rio de Janeiro, eu conheço o Rio de Janeiro na palma da mão, de tanto andar pelo centro do Rio como office boy. Trabalhei em banca de jornal, trabalhei em vários trabalhos, como um jovem vai correndo atrás, né? Do dinheirinho ali. E é claro, eu ganhava um salário mínimo. E eu descobri uma coisa, eu não era muito elegante. Eu tenho uma habilidade, é assim, pego uma roupa passadinha com vinco, eu visto, em 1 minuto eu tô todo amarrotado, eu não sei como. Você também é assim, não é? Assim. Isso é um dom. Poucos. Eu olho um amigo meu... É mais raro que mediunidade. Exatamente, eu olho um amigo meu vestido de terno, todo vincado, eu falo, que inveja, como é que ele consegue? Nossa. Porque pode ser a roupa que foi em mim e fica amarrotada, toda desleixada, não é por desleixo, não, mas dom. Você pelo menos passa ela antes de... Não, a roupa passadinha, mas bastou botar... Eu nem espero de passar tempo, acredita? E aí, como eu não seria muito elegante mesmo, percebi, então quando eu ganhava meu dinheirinho no trabalho, eu gastava em discos de vinil na época e livros espiritualistas em geral. Então isso para mim foi bom, porque me focou naquilo que eu precisava mais de conhecimento do que de roupa. E isso me ajudou a ter uma certa disciplina. Hoje, com a informação um pouco mais aberta e mais facilitada, é bom porque abre a informação. Mas é ruim porque não desenvolve disciplina. A pessoa está pegando muito fácil. Sim. É bom por um lado, é claro, mas ruim porque a pessoa... Deixa eu dar um exemplo. Eu comprava os vinis e depois os CDs, eu abria, lia o encarte, sentava e tirava 1 hora para escutar aquele bolachão de uma banda que eu gostava. O Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Yes, Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones. E a MPB, que eu também gostava muito e gosto. Milton Nascimento, Tim Maia, Secos e Molhados. Coisas de qualidade. Gilberto Gil na época, o Chico Buarque também. Eu sempre gostei. Então botava o vinilzão lá, fechava os olhos e viajava, olhava o encarte, quem tocou o que naquela música, quem é o compositor. Você tinha todo um trabalho lúdico de peneirar aquilo e falar que prazer tirar 1 hora para escutar o disco dessa banda que eu amo e conhecer um pouco o histórico desse disco, né? Então, hoje, a garotada não tem mais isso.
porque é tudo muito rápido, MP3 muito comprimido e as pessoas querem coisa rápida, elas não têm. Deixa eu dar um exemplo. Não tem nem mais. MP3 você já tá atrasado já com MP3. E outra, eu continuo gostando de ler livro em papel. Nossa, eu também adoro. Eu só pego algo na internet quando eu não tenho, ou é raro. Mas muita gente hoje só lê na telinha. É o mundo moderno, mas eu prefiro o livro. Então a mesma coisa, eu posso fazer, por exemplo, uma analogia. Um sommelier, um degustador de vinho. Ele adquiriu uma garrafa de um vinho importado, sei lá, de décadas atrás, raríssimo. Ele vai guardar aquilo como um tesouro. E quando ele abrir essa garrafa, vai ser junto com alguém que ele ama, ou ela, num ambiente tranquilo, à meia luz, numa noite de lua, escutando algo bacana com a pessoa que se gosta, vai abrir, vai colocar nas taças e vai degustar tranquilamente essa obra-prima. Ele é um degustador. Já o alcoólatra, o que que faz? Entra e fala, me dá uma caninha. Ele engole, ele não degusta. Porque há uma ansiedade, um vazio a preencher. Vapt! Então, um é degustador, o outro é engolidor. Pessoas que aprendem a degustar livros e música são degustadores conscienciais. A pessoa que quer tudo rapidinho, tudo em cima, é o engolidor. O mundo hoje está cheio de engolidores. Tudo na pressa, não valoriza mais o momento intimista, sabe? Puxa, peguei esse livro, que legal, vou tirar aqui um tempinho, caramba. Não se tem isso nas gerações mais novas. Tem exceção, é claro. Sim. Ou a música, a mesma coisa. Então isso me ajudou a ser assim até hoje, né? Fala, poxa, eu tô de folga hoje, vou tirar essa tarde aqui, eu quero ficar estudando aqui comigo mesmo, escutar esses discos que eu adquiri. Oh, meu Deus, como é bom eu estar aqui escutando isso e lendo isso. Poxa, que bacana. Então, esse tipo de coisa muitos jovens não têm, porque é tudo muito acelerado. E aí a consequência qual que é? Tudo fast food. Quer estudar a saída do corpo? Quer tudo rápido. Quer estudar mediunidade? Quer rápido. Quer estudar clarividência? Quer rápido. Não tem o trabalho e a disciplina. Isso que ele falou é verdadeiro. É claro, não todo mundo, tem exceções. Certo. O Negócios e Vendas, ele manda, vi os relatos de Moisés Ezagui e suas experiências de materialização, incluindo o transporte do corpo físico. Olha, eu não vou comentar o trabalho de ninguém, porque eu já falei isso várias vezes. Eu não vou comentar o trabalho de ninguém. Achei que ele tá falando de Moisés da Bíblia. Não, não é o Moisés da Bíblia, isso é o Moisés Ezagui. Tá? Meu amigo, que eu tinha lido alguma coisa errada. Também, um cara ótimo, ótimo projetor, tem livros publicados, dá palestras sobre o tema. E o Moisés fez alguns relatos em alguns podcasts. E aí o pessoal fica pedindo para eu comentar o relato do outro. Não, porque aí eu vou tirar o tempo de estar explicando aqui. Podia ser qualquer um, qualquer outro autor. Tá? Eu não vou perder tempo comentando coisas dos outros. Porque a pessoa quer que eu valide ou critique o outro. Né? Dá para entender. Mas não é o propósito aqui do programa. E eu não concordo com tudo também, não. A gente tem que ter bom discernimento. Não tem que aceitar nada, nem isso que eu estou falando agora. Tem que filtrar tudo. Correto. A Anabela pergunta, professor, seria possível fazer um programa sobre tela etérica? Abraço. Tela etérica é um termo que era usado na sociedade teosófica pelo Led Bitter, a Annie Besant, o Ginara Jadaz, o Arthur Powell, na literatura teosófica, que seria um tipo de peneira energética entre os chakras do corpo astral e os chakras do duplo etérico. Esse é um tema, Ana, um pouco complexo para eu explicar isso aqui. Eu explico isso em aulas presenciais, mas aqui é um pouco complexo. Seria uma espécie de peneirinha entre o chakra astral e o físico na hora do encaixe, né, do duplo etérico com o corpo astral, para filtragem das energias. E que essa tela, às vezes ampliada, ela pode aumentar a percepção, mas algumas coisas podem criar aberturas inadequadas, como alcoolismo, droga, criar fendas nessa tela e a filtragem não acontecer e causar problemas. Mas esse é um tema que aqui pela internet é difícil de explicar. Eu preciso de imagens, tá junto e tal. E aí eu estou dando essa resposta por cima porque é complicado aprofundar esse tema. Certo. Uma última pergunta que eu separei aqui, que é a do Lucas, que ele manda se existe... como é chamado o processo de cura com as mãos dos yogis? Como que é chamado esse processo? Pranificação. Pranificação. É porque a energia em sânscrito é chamada prana, o sopro vital. Se você usa a expressão grega energia, que significa atividade ou movimento, você fala energizar.
Se você usar a expressão mais europeia, fluido vital, você falaria fluidificar. Se você usar a expressão yogi, prana, você falaria pranificar ou passar prana, ou, se quiser usar o termo que o Choa Kok Sui usava, cura prânica, que é passar prana. É a legal. última? Essas Então, foram as perguntas. Muito obrigado a todos então que deixaram respondemos o like. bastante as perguntas hoje, foi né? bastante. Foi bastante. Então, estamos aí já com 1h06. Já acho que por hoje tá bom, né, Eudes? Certo. Algum recado aí pra galera? Se eu puder me divulgar, que eu sou comediante, então, e quem quiser seguir meu trabalho aí, deixa lá no meu Instagram. Link aí pro pessoal. Vou deixar aí pra vocês o Eudes Almeida. Aí só pra divulgar meu trabalhinho, pra falar. Porque às vezes eu recebo umas mensagens do pessoal falando, você não fala de você e tal, então eu vou deixar aqui, porque vai que alguém quer saber quem sou eu. E é isso. Muito obrigado, e uma coisa Wagner. que eu esqueci, eu tinha passado pro Eudes 2 links do site do IPPB. Joga o primeiro, que é o Projetor Azul e Dourado. Gente, é uma série de textos chamado Projetor Azul e Dourado sobre saídas do corpo. Dê uma olhadinha, tá lá no site do IPPB, são textos em sequência, é só clicar no link único que eles vão abrir na sequência, tá? Vocês estudarem um pouquinho. E o outro, Eudes, pode jogar também, claro. Diferenças entre o psicossoma e o dupletérico, o corpo astral e o dupletérico, porque muita gente confunde. Tá aí os 2 links, se quiserem estudar, entra lá, são textos grandes, de aprofundamento e de leitura, para vocês irem estudando, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem... Está na descrição. Isso, está na descrição do programa, tá, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem assistindo aí o programa. Eudes. É nóis. É nóis, o ano que vem para os Estados Unidos. Vamos junto. Vamos para Londres também? Onde você quiser me levar. Então tá bom. Gente, um abraço.